Boa tarde, meu povo! Boa tarde, Leopoldo, na graça de Deus, no amor de Maria! 21º dia desta Santa Quaresma do Senhor, ao vivo, 16 horas 14 minutos. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de seu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamaste, te salvei. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. De uma nuvem trovejante eu te falei, e junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, porque vou te advertir. Israel, se quisesses me escutar. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Boa tarde, meu povo. 21º dia desta Santa Quaresma ao vivo, 16 horas 17 minutos. Desta sexta-feira, 28 de março. Assim nós começamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aos pés da cruz de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra que é viva, a palavra que é uma pessoa e quer morar em nosso coração. Mas para isso, o primeiro passo é ouvir. Que tenhamos ouvidos atentos para esta palavra que é uma pessoa, que é o próprio Deus que quer falar em nosso coração, para que nós possamos cumprir o maior dos mandamentos. É necessário a obediência. Assim nos vai ensinar a liturgia de hoje, com a palavra de Deus. Na primeira leitura desta sexta-feira, terceira semana do tempo da Quaresma, é leitura da profecia de Oséias. Oséias capítulo 14, versículo 2 ao 10. Assim fala o Senhor Deus: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras
e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: livrai-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos, a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se, será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano, que tem ainda Efraim a ver com ídolos. Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como cipreste, sempre verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras, o homem sábio. Reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial desta liturgia de hoje é o Salmo 80. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. O salmo que nós já cantamos. E o evangelho de hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 28b ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala do primeiro, do principal e do mais importante mandamento, encontrado no capítulo 6 do livro do Deuteronômio, nos diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Esse mandamento, de certa forma, deixa-nos perplexos, pois
se é para amar a Deus de todo o coração, então nós sempre estamos pecando contra Deus. Ora, estando na situação de um principiante, de quem está começando a andar, como faremos para amar a Deus de todo o nosso coração? Sim, nós o amamos, mas nosso coração está dividido entre tantas outras coisas que é muito difícil realizar o processo de abandonar tudo e amar apenas o Senhor. Então, como não pecar contra esse mandamento? Primeiro, é importante recordarmos que antes do amarás o Senhor teu Deus, há outra ordem. Ouve, ó Israel, porque a atitude de escutar é fundamental para o ato de fé. Com um coração de discípulo, um coração de criança, de quem confia em Deus e sabe que Ele está dizendo o que é melhor para nós, precisamos crescer de fé em fé e ouvir atentamente. Então, se estamos abertos para essa realidade, exercendo a fé como quem já ama, ainda que de forma incipiente, estaremos cumprindo o mandamento. Meu irmão, minha irmã, é preciso ouvir. Ouve, ó Israel. E isso o Senhor está dizendo com força aos nossos ouvidos, sobretudo para o nosso coração. Ouve, é preciso ouvir. E para ouvir é necessário humildade, obedecer àquele que é maior do que nós, o nosso Deus e o nosso Senhor. Os autores espirituais explicam isso com outra linguagem, dizendo que o primeiro mandamento é um preceito que deve estar ao menos na intenção, ou seja, pecamos gravemente quando nos fechamos para o processo de querer um dia amar a Deus de todo o coração. Portanto, podemos nos acusar de não amar ao Senhor profundamente, mas sempre devemos querer amá-lo, escutando-o de forma obediente em nosso dia a dia. Vamos dizer de forma mais simples? Jesus nos explicou na última ceia: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, nos lembra o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Depois, como vemos hoje, ele diz para o escutarmos: Shema Israel. É nisso que consiste a obediência, no latim, ob audire, que significa ouvir intensamente com o coração disposto a seguir aquilo que está sendo dito. Assim, ouvindo e obedecendo, nosso coração vai se transformando completamente, passando do amor inicial ao amor servil. O amor que se doa, o amor que serve, que é daqueles que não desejam ofender a Deus e querem servi-lo obedecendo os mandamentos, para um amor mais generoso, que é daqueles que não cumprem somente os mandamentos, mas faz mais do que lhe foi pedido, até que brote em nossos corações um amor ainda mais profundo, queiramos nos unir a Deus de tal forma que coloquemos toda a nossa existência nele, para que nós possamos viver a vida que Deus quer nos dar.
Assim nós escancaramos o nosso coração, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor habite, para que a palavra que é uma pessoa, Jesus Cristo, reine e governe sobre nós e faça de nós aquilo que Ele deseja fazer, porque a sua vontade, o seu poder, a sua palavra é sempre o melhor para nós. Como a esposa que quer se unir ao seu esposo, sabemos que em Deus, nós encontramos tudo. E por isso não devemos ter medo de se abandonar no tudo por Ele. Abandonar tudo o que somos em Deus, para que Ele faça de nós aquilo que Ele deseja. E o nosso coração, como no início da semana no Salmo de segunda-feira nos diz: a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando irei ao encontro de Deus? Quando verei tua face, ó Senhor? O desejo da nossa alma é Deus, é Ele que pode preencher, é Ele, e unindo a Ele o nosso tudo, a nossa esperança, o nosso amor, seremos verdadeiramente felizes. Mas é um caminho árduo. Não podemos iniciá-lo ouvindo ao Senhor. Ele nos pede a obediência dos mandamentos. Portanto, vamos fazer o que Ele nos manda, sendo amigos de Deus e começando assim a amar verdadeiramente. Não deixemos neste tempo da quaresma de nos confessar e estar em estado de graça, para que, crescendo na fé, vejamos brotar em nossos corações o fruto maduro do amor. Meu irmão, minha irmã, assim eu quero terminar essa reflexão da palavra de Deus, do verbo de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Que neste tempo de quaresma não nos deixemos de nos confessar e de estar em estado de graça, para que, crescendo na fé, vejamos brotar em nossos corações o fruto maduro do amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogamos a Maria, nossa mãe, que interceda por nós junto ao seu Filho, para que nos alcance pela sua misericórdia, pelo seu amor, para que a gente encontre o caminho da verdadeira conversão, para que os nossos ouvidos estejam abertos. Ouve, ó Israel, eu sou o teu Deus. Ouve, ó meu coração, que nós temos um Deus para adorar, para servir, assim pedindo a intercessão de Maria Santíssima por nós, por nossa casa, por nossa família, igreja doméstica, uma verdadeira conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, cantemos mais uma vez esse Salmo 80. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Eis
Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de seu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia me clamastes e te salvei. Ouvi, meu povo, porque eu sou o teu Deus. De uma nuvem trovejante te falei, e junto às águas de Meriba te provei. Ouvi, meu povo, porque vou te advertir. Israel, se quisesses me escutar. Ouvi, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Ouvi, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Ouvi, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouvi, meu povo, porque eu sou o teu Deus. 21º dia do nosso retiro quaresmal, sexta-feira, 28 de março. Entramos agora neste estudo no capítulo 9, o mundanismo na igreja. O brilho exterior e a riqueza da igreja. Dificilmente encontraremos alguém que não tenha enfrentado momentos de provação, a ponto de questionarmos como é possível superar isso com confiança. A fortaleza é a virtude que nos dá força e coragem para enfrentar as dificuldades e desafios da vida, sustentando-nos mesmo quando os problemas parecem insuportáveis. Neste 21º dia desta Santa Quaresma, somos convidados a refletir sobre a virtude da fortaleza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós continuamos o nosso estudo sobre a Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós. Hoje entramos no capítulo 9, o mundanismo na Igreja. A Santa Igreja de Cristo nada precisa dissimular. A sua história, 21 vezes centenária, é uma sequência tão ininterrupta de atividades grandiosa e abençoada, que é tranquilamente, sem espanto, que vemos na sua fisionomia algumas rugas acidentais, e lemos sem decepção nossos grossos e magníficos volumes da sua história, as poucas páginas deploráveis em que o elemento humano sobressai dolorosamente na sua existência, ao passo que se obscurecem os traços divinos. O grande pensador húngaro Giuseppe Ietevos tem razão em escrever: em uma história de mais de 2000 anos, achamos sem dúvida muita coisa que parece vil. Os séculos, como as águas,
não depositam na sua passagem os seus elementos mais puros. E se considerarmos o longo passado da civilização cristã, realmente não devemos nos admirar de nenhum desses excessos, mas julgar a árvore não apenas pelo seu tronco dividido, que traz cicatrizes centenárias, mas também pela sua abundante folhagem, pelas suas flores e frutos. E quem pode considerar assim o cristianismo sem reconhecer a sua grandiosa beneficência? Na instrução anterior, consideramos algumas das críticas que espíritos superficiais dirigem gratuitamente à Igreja. E vimos que os fatos assim censurados não constituem defeitos, mas, pelo contrário, virtudes. Desejaria que não ficasse na alma de vocês, meus caros ouvintes, nem a menor sombra de dúvida. Por isso, na presente instrução, continuarei a responder a outras objeções. Falamos anteriormente da pretensa intolerância, entre aspas, da Igreja. Agora falaremos do pretenso, entre aspas, mundanismo da Igreja. Quisera ocupar-me aqui da censura que certas pessoas fazem levianamente sob o nome da secularização da Igreja. Quem é que não tem ouvido frases deste gênero? A Igreja Católica está hoje bem afastada do cristianismo antigo. Não é mais a velha Igreja de Cristo. Cristo disse: "O meu reino não é deste mundo." Nos lembra o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Mas a Igreja Católica, com a riqueza dos seus papas e dos seus padres, com o seu luxo, com o seu poder exterior, com a tiara de ouro, com seus parâmetros preciosos, é certamente bem deste mundo. Para que esse poderoso palácio do Vaticano, aqueles grandes aposentos, aqueles tesouros, quando Cristo e seus apóstolos não tinham onde repousar a cabeça, para que essa multidão de empregados, para que o óbolo de São Pedro, quando Cristo era pobre e andava descalço, para que essas numerosas cerimônias, esses paramentos sagrados de ouro e prata, essas pedrarias e as riquezas artísticas da Igreja, quando se poderia também adorar a Deus no silêncio de um simples quarto, eis aí em que larga medida a Igreja Católica se mundanizou. Meus irmãos, quem não tem ouvido críticas, censuras, objeções desse gênero, que havemos de fazer? Assustar-nos? Absolutamente não. Precisamos encarar corajosamente. Estudemos tranquilamente essas afirmações. Então, hoje, neste 21º dia, o brilho exterior e a riqueza da Igreja. Em primeiro lugar, censura-nos o brilho exterior do papado e a riqueza material da Igreja como provas do mundanismo, entre aspas, da Igreja. Censura ao papado o magnífico palácio do Vaticano, os seus grandes aposentos e seus funcionários, os seus secretários, todo aquele imenso aparelho administrativo com o qual ele dirige os negócios da Igreja Universal. Para que todo esse imenso organismo de direção? Perguntam então de indignação. Não havia nada disso na época de Cristo. É bem verdade, na época de Cristo não havia nada disso, porque absolutamente não era necessário. Mas devemos reconhecer que, se nosso Senhor Jesus Cristo quis realmente estender a sua igreja pelo mundo inteiro, precisava para isso de uma grande organização. À medida que a igreja crescia, foi se tornando necessário que crescesse também essa organização. Na época de Cristo havia 12 apóstolos e 72 discípulos, mas atualmente os 12 apóstolos são mais de 5.000 bispos, e os 72 discípulos mais de 400.000 sacerdotes. Quando Cristo atingiu a idade de 30 anos,
já não usava as vestes que tinha aos 3 anos. Assim também, o governo de uma igreja de 1 bilhão de fiéis exige essa multidão de paróquias e de dioceses e as congregações romanas, isto é, esses ministérios variados que, na verdade, não existiam outra hora porque seriam supérfluos na igreja primitiva, que contava apenas algumas centenas ou milhares de membros. Mas por causa disso, não se tem o direito de dizer que a igreja se mundanizou. Além disso, se Cristo realmente quis estender a sua religião pelo mundo inteiro, certamente ninguém se escandalizará de que entre os povos ocidentais, os fiéis e os sacerdotes usem trajes diferentes dos orientais, vivam em outros alojamentos, em outras formas sociais, se alimentem diferentemente segundo as evoluções do tempo e os progressos das épocas. Não andem descalços, não se vistam de burrel, não comam gafanhotos nem mel silvestre. Por causa disso, não se tem o direito de acusá-los de se haverem mundanizado e de se terem afastado de Cristo. Sem dúvida, Cristo disse a seus apóstolos: segue-me, mas não disse: copiai-me. Sim, copiemo-lhes a alma, o espírito, mas não o aspecto exterior. Nosso Senhor provavelmente andava de sandálias ou talvez descalço, mas em nenhuma vez ele disse: aprendei a andar descalço a meu exemplo. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, nos lembra o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 29. Nosso Senhor alimentava-se de pão, peixe, tâmaras, mel e andava a pé, mas nunca disse: se não andardes a pé como eu, e se não comerdes como eu, não podeis ser meus discípulos. Nosso Senhor provavelmente tinha cabelos compridos e usava barba, mas os padres atuais não estão distanciados de Cristo porque cortam o cabelo e a barba. Nosso Senhor navegava em canoas de remos. Os missionários atuais viajam em avião. Cristo entrou em Jerusalém em uma mula. O sucessor atual dos apóstolos circula em automóvel por entre os fiéis e, no entanto, não se afasta de Cristo. Na verdade, Cristo viajou, vestiu-se, comeu e falou como os homens da sua época. E não se pode censurar a sua igreja e aos seus sacerdotes ou seguirem exteriormente os usos dos diferentes povos e épocas que vivem. Na China, os missionários usam rabicho, e vi pessoalmente um bispo católico índio trazendo na cabeça o magnífico enfeite de penas da sua tribo, mas não ousaria afirmar por isso que eles se afastam de Cristo. Mas replicam, por favor, não se trata só de semelhantes coisas. Digamos-nos então por que é que a igreja precisa de bens terrenos e por que é que o Papa precisa de tanto dinheiro que lhe é enviado do mundo inteiro sob o nome de óbolo de São Pedro. Quando a Santa Sé faz uma nomeação ou confere uma distinção, quando dá uma dispensa, por exemplo, por ocasião de um casamento misto, há uma taxa a pagar, uma compensação. Atualmente criam mesmo moedas do Papa. Não é um sinal de secularização? Perguntam certas pessoas. E para mostrar que nada temos a ocultar relativamente à nossa igreja, não me quero esquivar a essas perguntas. A igreja de Cristo, sem dúvida, não é deste mundo, mas exerce a sua ação no mundo. Não pode, pois, libertar-se dessa lei geral, que a obriga a utilizar para sua obra meios materiais. Com efeito, ela também tem de pagar seus empregados. Não lhe dão de graça o papel, os carimbos, a tinta e a luz. Tampouco pode ela, sem dinheiro, construir igrejas, socorrer os pobres, auxiliar os missionários. O próprio Nosso Senhor tinha uma caixa
comum com seus apóstolos, a qual era guardada pelo desgraçado Judas. Nos lembra o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6. Cristo não se escandaliza, pois certamente se sua igreja possui também uma caixa. O governo da Igreja Universal exige dinheiro, muito dinheiro, e os católicos do mundo inteiro fornecem sob o nome de óbolo de São Pedro. O óbolo de São Pedro é a contribuição feita à Igreja com fins eclesiásticos, mas é uma contribuição voluntária. Jamais alguém vem cobrá-la. É o único imposto no mundo que cada qual paga com alegria e de todo o coração, mesmo porque quem não o desse com alegria não o pagaria. Mas deixai-me falar-vos francamente. O Papa não gasta esse dinheiro com a sua cozinha. Não sei se existe uma família da classe média cuja mesa não seja muito superior à mesa do Papa. Já falei disto em uma das últimas instruções, mas sou forçado a repeti-lo, porque sempre há pessoas que imaginam que o Papa, quando se senta para almoçar, senta-se diante de um banquete. Para onde vai então o óbolo de São Pedro? Vai para as obras de caridade do Papa. Vai para as obras de beneficência, que socorrem os fiéis feridos pela sorte em todas as partes do mundo. Vai para as obras missionárias. A Basílica de São Pedro, de mármore cintilante, não existe para o Papa, mas para toda a Igreja. Nos magníficos aposentos do Vaticano não vive um particular riquíssimo como um grande banqueiro, mas o chefe dos católicos. E se um pequeno reino faz questão que o chefe do Estado viva suntuosamente em um palácio grandioso, quem poderia acusar a Igreja porque lhe apraz ver seu chefe nas esplêndidas salas do Vaticano? Repito, porém, com insistência, que tudo isso não é coisa essencial para a Igreja. E se um dia um terrível terremoto sacudisse o solo de Roma, se todas as paredes da Basílica de São Pedro ruíssem, se o fogo consumisse todos os museus, as obras de arte e os aposentos luxuosos do Vaticano, a Igreja não perderia nenhum de seus valores vivos. Basta-lhe que subsista o túmulo de São Pedro, o túmulo desse Pedro que é predecessor de todos os papas e a pedra de base da Igreja eterna. Aí está de que nós devemos lembrar. Quando espíritos superficiais censuram a Igreja, o se haver afastado da sua antiga simplicidade, e sustenta que o luxo e o poder mundanizaram o Papa, recordemos o grande elogio que Schiller fez aos papas, quando escreveu, de maneira própria para impor silêncio aos que ignoraram a história. Tem-se visto imperadores e reis, homens de estado esclarecidos e guerreiros indomáveis, sob o impulso das circunstâncias, sacrificarem direitos, tornaram-se infiéis aos seus princípios e cederam à necessidade. Só raramente, ou mesmo nunca, se tem encontrado semelhante coisa no Papa. Mesmo quando ele vagueava na penúria, quando não tinha mais uma polegada de território da Itália e vivia da caridade dos estrangeiros, sempre sustentou firmemente os privilégios da Santa Sé na Igreja. E, por mais diferentes que os papas possam ter sido, no temperamento, no modo de pensar e na capacidade, a sua política tem sido igualmente firme, igualmente idêntica, igualmente imutável. As suas capacidades, o seu temperamento, o seu modo de pensar parecem não terem tido nenhuma influência nas suas funções. A personalidade, poderia se dizer, desapareceria-lhe sob a dignidade e as paixões se extinguem sob a tríplice coroa, se bem que
A cada papa que morre, a cadeia de sucessão se quebra e se renova com cada novo papa. Se bem que no mundo nenhum trono tenha mudado tanto de senhor, tenha sido ocupado e deixado às vezes tão repentinamente. Ele tem sido sempre o único trono do mundo que parece nunca ter mudado de possuidor, pois os papas morrem, mas o espírito que nos anima é imortal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, rezemos uma Ave Maria pela Santa Mãe Igreja, pela vida do Papa Francisco, por todos os bispos, padres, diáconos, por todo o clero. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. É diante de Jesus, da palavra de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, que abrimos o nosso coração para que esta palavra, que é uma pessoa que vive e reina, possa viver e reinar em nosso coração. Assim nós pedimos a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu castíssimo e digníssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, de São Gabriel, Palavra de Deus, São Rafael, Cura de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo perigo, de todo mal e tentação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós terminamos como nós começamos, cantando, louvando ao Senhor, com o Salmo 80. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de seu fardo, cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia me clamastes, te salvei. Ouvi, meu povo, porque eu sou o teu Deus. De uma nuvem trovejante te falei, e junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, porque vou te advertir. Israel, se quisesses me escutar. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria.
Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou